Fala comigo, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jorge Muniz, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo. Pessoa que eu não chegaria, né? Hoje o vídeo está saindo com atraso, muita correria. Foi pesado esse final de semana, mas estamos aqui com mais uma da série Mais Afinal. Mas afinal, a Bíblia condena beber o vinho? Bom, galera, como sempre, nessa série Mais Afinal, as respostas não são assim tão simples. Na verdade, a resposta é direta, mas ela não é simples. Ela precisa ser analisada com um pouquinho mais de carinho. E é isso que nós faremos agora, logo depois de você se inscrever no canal, cara. Se inscreve aí no canal, dê o seu like, compartilha, cara. Faz isso. Você não tem ideia de quanto você ajuda, do quanto é importante, cara, para nós que produzimos conteúdo para o YouTube, você participar, curtindo, cara. Uma curtida faz muita diferença, cara. Joga o ibope do vídeo lá para cima, entende? Curtir, comentar então, cara. Comente aí nesse assunto então que é polêmico. Eu quero muito ouvir sua opinião. Comente aqui, o comentário vai ficar aberto para você comentar, ok? Então vamos lá, galera. A Bíblia condena beber o vinho? Oi? Peraí, oi? A Bíblia condena ou não condena beber o vinho? Bom, como eu falei, a resposta é direta, mas ela não é simples. Muita gente vai dizer que é uma questão de interpretação. Eu não entendo assim, tá? Eu não entendo que seja uma questão de interpretação. Eu entendo que a resposta é direta, mas não é simples, tá? Então vamos lá. A Bíblia condena beber o vinho? Não. Meu Deus, vou encher o pote! Ah! Calma, meu pequeno gafanhoto, calma, porque a Bíblia também, embora ela não condene beber o vinho, ela não faz nenhuma apologia ao vinho. A Bíblia também não defende que você beba o vinho. Cara, a Bíblia muito menos te induz a beber o vinho. Cara, a Bíblia muito menos incentiva ninguém beber o vinho. Viu como a resposta não é tão simples? Então vamos lá. O vinho na Bíblia é tratado como algo bom. Na Bíblia, o vinho é tratado como algo tão bom que ele é oferecido como oferta ao Senhor. Deus fala isso. Deus dá essa instrução ao povo de Israel, que oferecesse a ele uma parte do trigo, uma parte do azeite e uma parte de vinho. Então, vinho na Bíblia é tratado como algo precioso, como algo especial, e é oferecido ao Senhor na mesma categoria do trigo, que naquela época era algo muito importante, do azeite, que até hoje é muito importante. Naquela época, então, cara, que o azeite era usado para remédio, era usado para alimento, era usado para produzir luz, né? Como um combustível para produzir luz. Então, iluminação, melhor dizendo, até, né? Produzir iluminação. Então, assim, o azeite era muito precioso, e o vinho está nessa mesma categoria. Então, o vinho é tratado na Bíblia por Deus como algo bom, tá? O vinho também, ele é tratado na Bíblia como algo que dá alegria aos homens. Então, cara, a Bíblia não condena beber o vinho. Porém, a Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara, cara, nas consequências do beber o vinho, tá? Então, vamos lá. Começa lá atrás ainda, na era posterior ao dilúvio, logo no início da era pós-diluviana, né? Logo lá no início, quando Noé resolve plantar uma vinha, colhe dessa vinha, as uvas ele então amassa, produz o vinho, né? Aí ele prova, vê que o vinho é bom, enche o pote, o cara quebra o barco, enfia o pé na jaca, sei lá como que você chama aí quem bebe, o cara, sei que ele bebe tudo, meu irmão, toma tudão mesmo, fica muito doido, fica despido. Aí a gente vai falar um pouco das consequências disso daqui a pouquinho. E deita caído na tenda lá pelado, e um dos seus filhos, que é Cã, que vem a ser Canaã,
Cã, o pai de Canaã, Cã, ele então encontra o seu pai nu e zomba do seu pai. E por isso ele é amaldiçoado. Mais à frente, cara, mais à frente, a gente encontra de novo o vinho sendo relacionado a algo muito ruim. Algo muito ruim. Quando após fugir da cidade de Sodoma, né, fugirem de Sodoma e Gomorra, daquela localidade que estava sofrendo um cataclisma, e após perder a sua esposa na fuga, Ló ficou então só com as suas filhas. E as suas filhas eram solteiras e acharam, como seu pai não tinha um filho, né, varão, homem, elas acharam que a descendência do seu pai não poderia se perder. O que elas fizeram? Embebedaram ele com vinho. Elas embebedaram Ló e tiveram então relações sexuais com ele. Elas transaram com Ló e engravidaram dele. Quando ele voltou a si, né, ali do pote que ele encheu também, ele ficou muito deprimido. Depois a Bíblia de novo relaciona o vinho como algo ruim, quando fala que os sacerdotes perdiam a sua lucidez por causa do vinho, né? Era uma época que os sacerdotes de Israel chapavam tudão o vinho. A Bíblia também relaciona o vinho à Babilônia, que fala que a Babilônia era uma taça de vinho que Deus despejava sobre as nações e fazia com que as nações enlouquecessem, né? A cultura babilônica fez as nações enlouquecerem e Deus relaciona o vinho a isso. A Bíblia relaciona o vinho a essas coisas. Então, assim, você percebe que, embora a Bíblia não condena o beber o vinho, a Bíblia trata o vinho como algo bom, como uma especiaria, algo precioso. A Bíblia fala que o vinho dá alegria ao coração dos homens. A Bíblia também relaciona o vinho a coisas que não são boas. Por exemplo, vamos analisar Noé. Noé possivelmente bebeu vinho, se alegrou, o coração dele se alegrou, ele bebeu muito mais, e após a fase de alegria, quem bebe sabe que vem uma fase de êxtase. Após aquela fase de êxtase, veio uma outra fase de angústia, de tristeza, de depressão, e possivelmente Noé tenha sentido tudo isso, cara, lembrando que ele havia sofrido, vivido ou sobrevivido a um evento cataclísmico, a um evento profundamente traumático. Eu posso chegar a dizer que Noé tinha dentro de si a dor de só ter conseguido salvar a sua família, de não ter conseguido salvar o mundo antigo. As pessoas não ouviram a sua pregação. A Bíblia fala que ele era apregoeiro da justiça, ou seja, ele pregava a justiça de Deus, ele pregava o arrependimento de Deus. Então, possivelmente, tomado de todas essas emoções, esses sentimentos que estavam presos dentro dele, isso aflorou após algumas taças de vinho, e ele acabou talvez rasgando a sua roupa, se despindo, sei lá o que aconteceu, mas foi encontrado nu pelo seu filho e foi desonrado pelo seu filho, né? Naquela época, o princípio da honra, que hoje se perdeu muito, era muito presente na família patriarcal. Então, mais à frente ainda, a Bíblia fala que Paulo, se eu não me engano, Paulo fala que nós não devemos nos embriagar com o vinho em que há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo. Então você observa que nessa passagem Paulo traz dois exemplos. O vinho que traz contenda, o outro, o Espírito Santo de Deus. Ele coloca nos dois extremos, cara. O extremo do vinho, contenda. O extremo, no outro extremo, o Espírito Santo de Deus, que produz vida, e vida em abundância. Então você percebe o quanto é perigoso. Mas Paulo também, ele escreve a Timóteo, e por causa de uma enfermidade que Timóteo tinha, ele orienta Timóteo a beber um pouco de vinho como remédio. Como remédio. Era algo que Timóteo tinha no estômago, e ele orienta como remédio. Então, em Apocalipse também, o vinho várias vezes é tratado como algo ruim, como algo ruim, tá? Então, assim, a Bíblia condena beber o vinho? Não, a Bíblia não condena beber o vinho. A Bíblia defende beber o vinho, a Bíblia orienta a beber o vinho, a Bíblia sugere beber o vinho? Também não, também não. Pelo contrário,
a Bíblia nos traz um monte de exemplo que pode acontecer quando alguém bebe o vinho e bebe de forma desordenada. Mas, Jorginho, então vamos lá. Se a Bíblia não condena beber o vinho, por que vocês evangélicos não bebem vinho? Ah, meu pequeno gafanhoto, eu acabei de responder em toda essa explicação que eu dei, tá? Nós, evangélicos, entendemos, cara, que o vinho, ele pode causar muitos problemas. Beber o vinho não é pecado, mas ele pode levar o homem a pecar. Ele tira o homem da sua consciência, do controle da sua consciência, do controle da sua faculdade. Eu mesmo, eu escolho não beber nem o vinho e nem tomar nada que me tire da minha normalidade, porque é algo muito ruim. Eu já experimentei isso quando precisei tomar alguns medicamentos, ainda na época do militarismo, e eu fiquei completamente meio que alucinado, com vontade de sair correndo, vontade de fazer um monte de coisa louca. Então, assim, eu não gostei da experiência. Assim como algumas vezes em que eu tive febre muito alta e eu delirei, eu não gostei dessa experiência. Então, eu não gosto de sair do controle da minha personalidade. Eu não gosto de sair do controle da minha razão, da minha racionalidade. Então, eu escolho não beber o vinho. Não porque a Bíblia condene, mas porque a Bíblia não me orienta a fazer. Porque a Bíblia não me induz a fazer, porque a Bíblia não me aconselha a fazer. Pelo contrário, a Bíblia me mostra que o beber o vinho pode me levar a pecar. O beber o vinho pode me levar a realizar algumas tarefas com menos precisão que eu sou acostumado a fazer. Cara, sem falar que tem um monte de gente que se tornou alcoólatra a partir do vinho, a partir de uma cerveja. Pô, se a Bíblia não condena beber o vinho, também não condena beber cerveja. A Bíblia nem menciona cerveja. Mas entra na mesma classe do vinho. Entra exatamente na mesma classe do vinho. É uma coisa que pode te levar a pecar. Eu já vi muitas pessoas, cara, pagando micos terríveis por estar embriagada. Cara, eu vou falar algo pra você que você não vai acreditar. Mas eu já vi alguém provar cocô por causa de um copo de cachaça. Eu já vi. Cara, eu já vi um cara machão, enfiar o short como se estivesse de fio dental e sair rebolando porque estava completamente... Não, nem estava muito bêbado, não. Ele estava alegre. Havia saído do seu controle, cara. Então, assim, sem falar as muitas perdas de vida que foram causadas por pessoas sob o efeito de álcool no trânsito. Pais que surraram seus filhos, bateram acima do limite, cara, numa correção porque estavam embriagados. Esposos, mulheres que traíram seus maridos porque numa festa de empresa haviam bebido, haviam tomado a cerveja, haviam bebido um pouco demais, ficaram alegres, saíram de si, quando viu, pum, acordou na cama de alguém. Ai, oi? Então, assim, embora a Bíblia não condene, a Bíblia também não defende. Embora a Bíblia não condena, a Bíblia também não aconselha a fazer. Embora a Bíblia não defenda, a Bíblia não orienta ninguém a fazer. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra, cara, que o consumo do vinho, o consumo do álcool, da bebida alcoólica, da bebida forte, pode nos levar por caminhos que depois nós iremos nos arrepender ou lamentar. Pense nisso, veja no coração.